Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo de... Ai meu Deus. Esse devia ser o nome do anime. Eu acho que agora o pessoal entendeu porque eu falei que era pesado. Sim, Kaifuku episódio 2 começou pra valer a vingança do protagonista e o sofrimento dele também. No começo lá que foi... De novo, eu vou ficar falando das coisas aqui, eu não posso mostrar grande coisa. Vou mostrar uma cara de sofrência dele aí, provavelmente, porque... As coisas que aconteceram com ele eu não posso mostrar, só falar. E de forma ainda... não muito clara. Ô, vidinho complicado de fazer. E honestamente eu não esperava que fossem mostrar tanta coisa assim na versão sem censura. Eu pensei que ia cortar umas partes e tal, não cortaram, botaram tudo lá e... Uou, eu tô falando tudo isso e não mostrando provavelmente nada demais aí na tela porque... Bom, porque não dá. Eu falei, esse vídeo vai ser muito estranho. De qualquer forma, impressões gerais de Kaifuku, se eu comentar toda semana, vão ser estranhas porque várias partes mega pesadas eu não vou poder mostrar aqui, só falar sobre. Mas, de qualquer forma, vocês entenderam aí por que consideram o Kaifuku tão pesado, eu creio, quem viu a versão sem censura desse episódio 2, que eu vou comentar aqui nesse vídeo. E se gostaram, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, para não perder nenhum vídeo ou impressões semanais de Kaifuku. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 300 vídeos extras. Pra quem virar membro, só tá aumentando. Tem guias, tops, recomendações de anime, mangá, quadros exclusivos de análise técnica, quadros de conteúdo mais pesado, já que os vídeos dos membros não são monetizados, então me dá mais liberdade pro tipo de conteúdo que eu posso fazer. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês, com perguntas e respostas e impressões todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô acompanhando da temporada, que dá pelo menos uns 10 animes ou mais. E o mais importante, se você virar membro, é que você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E bom, Kaifuku, eu acho que muita gente que não conhece o original não esperava o que iria acontecer nesse episódio, principalmente com o protagonista. No começo lá eu falei que eu ia fazer coisas pesadas com ele, mas muita gente ainda não esperava que fosse isso, que provavelmente... Eu não tô mostrando na tela, eu tenho essa mania, porque eu quero exemplificar tudo. Eu vou falar pra vocês aqui, mas eu não posso, no caso de Kaifuku não dá. Mas, bom, o protagonista foi violentado de todas as formas, pela frente, por trás. O pessoal, no caso, chicoteou ele, teve de tudo, agressão física, de tudo que é forma. Então, humilhação também, porque até fizeram lavagem cerebral nele, com o bagulho lá, aquele remédio que deram pra ele. Então foram 6 meses até, mostra o tempo lá, 6 meses passando por isso. Então, acho que é compreensível até o ódio absurdo que ele tem da garota, embora seja interessante como ele faz tudo, com uma certa frieza ali, sem tentar botar tanta emoção pra fora. Mas, bom, acontece exatamente o que eu comentei. No episódio passado, começa o motivo aí da vingança dele. Ele sofreu o diabo nas mãos. Essa mulher comeu pão que o diabo amassou. Ela, no caso, como ele não quis mais usar a habilidade dele de healer, porque dói pra caramba, machuca pra caramba ele tava tentando também emular as ações dele no passado, pra ver as reações dela, até pra ver se ela reagiria da mesma forma. Ele até comenta lá, no caso, que tá feliz, que ela realmente agiu da mesma maneira e tal, foi uma filha da mãe igualzinha, que aconteceu no passado, porque ele não vai ter nenhuma pena do que ele tá planejando fazer com ela no futuro ali. Mas antes disso, ele vai sofrer pra caramba, ele mesmo comenta lá, que tem que ter coragem pra tomar aquele chá, porque ele já sabe tudo que vai acontecer com ele. E ele vai passar por isso, não vai ser por tanto tempo quanto da outra vez, mas ele ficou 6 meses sendo violentado aí por um bando de guardas e tal. E como ele mesmo comenta, o que o pessoal precisava, como é que eu falei no episódio passado? Semente, sim, é a forma mais pura de falar esse negócio para evitar problemas com o YouTube. O pessoal precisa das sementes dele. Inclusive tem uma cena meio bizarra, onde uma mulher pega com a boca lá, aí vai outro cara e beija ela para pegar o negócio, Mas de qualquer forma, eles mostraram muito mais coisa do que eu esperava nesse episódio aí. Foi o episódio inteiro, deu uou! Não pensei que ia mostrar isso, eu não pensei que ia mostrar os caras pegando com ele lá e tal, chegando nele por trás, fala dessa forma aí. Eu não pensei que ia acontecer aquele negócio, eu provavelmente, no caso, queria estar mostrando alguma coisa de exemplo, porque fica melhor eu falar exemplificando, mas eu não posso de jeito nenhum, na verdade. Eu acho que eu vou fazer uma versão 2. A versão sem censura do review, onde eu posso exemplificar as coisas, comentar cenas específicas, fazer pros membros depois. Que o vídeo deles não é monetizado mesmo, não dá problema. Fazer esse final de semana, comento de novo pros membros algumas partes específicas que eu não tenho como mostrar aqui, só falar mesmo. Mas bom,
mostra de tudo aí, basicamente, que fizeram com ele. Então, mulheres judiaram dele de formas diferentes aí, outros pegavam o negócio, tratavam ele como cachorro mesmo, aquela corrente dele. De novo, tem cenas disso, mas eu não posso mostrar. A questão é que todo mundo aí que pôde judiou dele nesse negócio, nesse castelo aí. Deixaram ele lá e toda noite alguém abusava dele de uma forma diferente. Alguns queriam realmente, no caso, aumentar o poder, tinha um propósito, judiavam de qualquer forma, mas tinha um propósito por trás. E outros eram filhos da mãe mesmo, porque como ele mesmo comenta, não se ganha nada violentando lá ele, como alguns caras estavam fazendo lá, eram basicamente gays, ou no caso bissexuais, que no caso queriam pegar ele pronto. Faziam por pura maldade mesmo, e porque tinha basicamente um escravo lá pra eles abusarem. E a princesa deixava. Ela também judiando dele pra caramba lá. Toda hora lá pentelhar ele, tratar ele como um cachorro. Então a gente viu aí 6 meses do sofrimento dele, passados rapidinho, mas já dá pra criar uma raiva absurda de um bando de gente que abusou dele aí. Inclusive esse cara, quando tá chicoteando ele comenta lá que tá contando as chicotadas lá que tá levando, claramente, pra vingança dele, que vai vir depois. Mas bom, nesse processo ele acaba absorvendo muitos poderes de pessoas diferentes também, como ele mesmo comenta. O mais útil é desse alquimista aí, ele usa isso até pra escapar da prisão. Então, de novo, esse negócio de healer aí, eu nunca entendi como eles nunca notaram que era tão overpower a habilidade. Ou talvez só tenha ficado tão overpower nele. Mas isso nunca deixa tão claro na história. Porque, na verdade, é a habilidade mais forte de todas. Tudo bem que tem um preço alto a pagar. Você sente muita dor e tal. Mas você acaba, se conseguir superar isso, você acaba ficando muito overpower, como ele ficou lá. Ele, no caso, foi obrigado a relar um bando de pessoas, a curar um bando de pessoas e ganhou a habilidade de todas elas ali. Alguns acharam que ele rouba a habilidade. Não, ele não rouba nada. Ele só absorve pra ele também, ele aprende tudo que a pessoa sabe. Embora tenha limitações, ele deve explicar mais à frente as limitações que tem nisso. Mas de qualquer forma, nesse meio tempo aí, enquanto ele sofreu pra caramba, era um meio tempo necessário, por isso até que ele bebeu o chá, porque ele precisava ser judiado aí pra poder, no caso, ir relando as pessoas e tal, e pegar as habilidades dela, que ele precisaria usar da vingança dele. Outro diferencial, no caso das outras vezes, é que ele tinha se entupido daqueles venenos lá, aquelas plantas venenosas, então ele já tinha aumentado antes a resistência dele contra veneno. Então ele chegou na imunidade contra veneno muito antes, comparado à outra vez lá, no caso, antes dele voltar no tempo. Então demorou 6 meses lá, mas ele recuperou a sanidade dele, e aí chegou a hora da grande vingança dele. Ele começa se vingando desse aí, esse louro. Ele, no caso, altera a aparência dele, é outra habilidade roubada pra caramba, ele pode alterar aparências, alterar a memória e tal, o cara faz de tudo. Então ele altera esse cara e bloqueia a fala dele e altera a aparência do cara, pra aparência dele, e ele fica na aparência do cara, pra poder inclusive acessar o quarto da princesa ali, e a partir daí começa a vingança pra valer. Primeiro tem a tortura com os dedos e tal. Alguns ficaram chocados com isso, mas olha, isso aí tem vários filmes, inclusive os mocinhos geralmente, que são torturados dessa forma. Já vi em vários filmes de ação, no caso, eles têm que revelar alguma coisa e tal, e aí ficam os vilões torturando eles, arrebentando os dedos deles. Às vezes é com martelo, às vezes é quebrando na mão mesmo, como ele estava fazendo, mas a questão ali, que te pega de surpresa, o diferencial dessa cena, é como ele acaba enganando ela. Porque ele fala pra ela, enquanto ela tá sofrendo, lá inclusive, a dublagem é uma coisa pra reparar, e os berros de dor dela, caramba! A atuação dramática, seja quem for que tá fazendo a voz dela, é muito boa. Porque deu pra escutar realmente lá, pra sentir o sofrimento dela. Ela tava passando ali. Não que você vai ter pena dela, porque depois de tudo que ela fez com ele, é difícil ter pena dela. Alguém deve ter conseguido. Mas é difícil. Bom, ele ganha a aposta, já que depois que ele rela ela, quebra um dedo, ela se desespera completamente. E grita lá, e aí continua a judiar dela. E aí vem a parte, bom, que eu não posso exemplificar aqui. Mas a questão aí é que gera muita discussão. Geralmente, tem várias pessoas que classificam estupro em qualquer tipo de obra como algo apelativo, desnecessário. Mas olha, é uma vingança. E estupro é um negócio considerado exatamente, no caso, como uma violência que afeta tanto o físico quanto o psicológico da mulher. Do homem também, mas no caso mais pesado ainda para a mulher. Então é exatamente o que ele quer fazer com ela, afetar ela física e psicologicamente, de forma mais pesada possível. Então, que recurso ele pode usar para isso? Então alguns reclamarem, então, isso é apelação e tal. É uma obra de vingança onde o cara quer, no caso, atormentar a vítima aqui, no caso, a vilã da história, de forma psicológica e física. É óbvio que ele vai usar. Na verdade, ele humilha mais ainda ela. Porque, não sei se eu tô conseguindo mostrar alguma coisa aqui, talvez uma careta ou outra dela, mas ele faz ela implorar
pra ele fazer isso com ela. Isso, em termos de psicológico, quebra ela mais ainda. Porque, no caso, ele não vai só se forçar nela. Ele vai fazer ele se forçar nela com ela implorando por isso. E então ele tenta realmente destruir o máximo que pode do psicológico dela, essa vingança dele aí. Então ele até fala, no caso, se não quiser ele, porque ela tá fugindo inicialmente, tá com a princesa e tal, não, ele não pode tocar nela. E aí ele faz a outra proposta lá, tudo bem. Na verdade, muita gente riu até dessa cena, porque ele dá duas opções pra ela, ou a vara dele ou aquela vara incandescente ali. Então, óbvio, no caso qual ela escolhe, ele começa a se humilhar toda e tal, implorar pra ele, fazer alguma coisa com ela, tudo mais lá. Mas a questão aí, o grande propósito é a humilhação máxima. Mas o que eu não esperava é que fossem mostrar a cena de forma tão explícita. Pô, Marco, mas tava só mostrando a parede e tal, olha, só se viu a versão censurada. Eu já falei um bando de vezes, se você viu qualquer imagem preta e uma censura que seja, você viu a versão censurada, vai atrás da sem censura. Eu honestamente nem entendi pra que os fansubs estão colocando essa versão censurada, porque a versão sem censura sai umas 4 horas depois no Japão, em outro canal de TV lá, que é um canal pago, com conteúdo mais pesado, realmente que aceita esse tipo de conteúdo. No caso de Kaifuku sem censura, então como sai logo depois, espera e solta só a versão sem censura, mas soltam antes a censurada, e um bando de gente desesperada vai lá, e começa a xingar e tal, o diabo, porque tudo censurado e tal, dá uma porcaria o anime. Porque não espera sair sem censura. Mas de qualquer forma, eles foram muito mais longe do que eu esperava. Então, quem tinha dúvidas, no caso, por que esse anime era considerado pesado? Bom, tem a parte 18 mais com certeza, mas a parte da tortura, quebrando os dedos dela e tal, não é levinho também não. Então, em vários sentidos esse anime é pesado, com certeza. Quem, no caso, buscava aquela vingança pra valer, olha, conseguiu. Eu acho que é o primeiro anime a ser tão pesado assim, nesse negócio de vingança. E, bom, a vingança não acaba por ali. Isso é a parte que eu achei mais interessante, porque muita gente esperava que ele só fosse lá judiar dela pra caramba e depois matar ela. Mas não, ele prolonga muito a vingança. Eu creio até que até o final da história, no caso vai ser o prolongamento da vingança contra ela. Ele não tá satisfeito com tudo que fez com ela, judiou dela e tal, fez tudo que ela não queria e tal, humilhou ela psicologicamente, fisicamente, tudo que era forma lá, e depois disso ele ainda pega e apaga as memórias dela. No caso, a famosa lavagem cerebral, ele troca o rosto dela para as pessoas na rua e tal não reconhecerem. No caso, a princesa, e depois altera as memórias dela. Ela acorda até depois, toda inocente e tal, e ele fala pra ela que ela na verdade é a concubina dele, os dois se amam e tudo mais lá. Então ele fez um negócio que é muito pior que matar, porque se ele matar ali, acabou. Ela sofreu, no caso, por uns minutinhos na mão dele e já era. Foi pro inferno, pro lugar nenhum, depende do que você acredita, mas a questão é que ela sofreu muito pouco tempo. No caso, o que ele fez aí é prolongar pra caramba o sofrimento dela quando ela lembrar do que aconteceu. Como assim? Ele pensa aí que o grande propósito da coisa toda é fazer ela ficar um tempão com ele e vai virar uma aliada dele, então, nos combates e tal, quando precisar de ajuda, porque ela ainda é uma maga, ele não roubou magia dela, só aprendeu as magias dela, mas ela pode usar ainda. Então ela pode auxiliar ele em combate, ele ganhou uma aliada, por isso que eu falei, eu acho que vocês lembram que eu comentei, no caso, no vídeo, sobre o episódio 1, que ele faria um negócio com ela que eu achei bem mais interessante do que só uma vingança normal, no caso, judiar dela e depois matar. Ele, no caso, iria converter ela. Tem, no caso, spoiler disso, na Open até. Mas muita gente não, no caso, pescou que essa garota aí era a princesa. É ela convertida em termos de aparência. Mas bom, ele pega e converte ela lá, e ele pensa, no mangá tem isso, que ele vai pegar e ficar um tempão com ela até ela engravidar dele. E aí, quando ela já estiver mais grávida e tal, pra ter o filho dele, ele vai voltar com as memórias dela. Então ela vai lembrar de tudo aquilo que passou, aquele tempão com ele, como se fosse a mulher dele e tal, fazer um casal, os namorados, etc. Teve um filho com ele ainda, e vai ficar totalmente horrorizada ali, é uma humilhação maior ainda. É realmente o ápice da vingança que ele pode ter. Mas eu creio que isso vai ser feito no final da história, o anime não deve chegar nesse momento aí, mas faz sentido. No caso, a pessoa que começou tudo de ruim que aconteceu com ele, tem uma vingança que se prolonga do começo até o final da história. No caso, através disso. No caso, essa lavagem cerebral, o que ele faz com ela. Então, pra quem não entendeu o propósito, é basicamente isso. Ele pretende voltar com as memórias dela, em um futuro distante aí, quando ela já tiver um filho com ele ou algo parecido.
No caso, pra ela sofrer mais ainda. E, bom, a obra não vai ser só vingança, seria meio cansativo. Se todo arco fosse vingança contra uma pessoa diferente, embora ele vá se vingar de um bando de pessoas diferentes, e nem vai ter aquela reclamação, ele só se vinga de mulher, não. No caso, tem homem ali que judiou dele também, então ele vai se vingar de mulher, de homem. Tem um bando de guarda também que fez coisas horríveis com ele, com a família dele. No caso, que vão mostrar aí mais à frente na história. Então, não tem esse negócio de gênero aí, tem gay também. Então, lésbica. O autor foi bem versátil aí, com as pessoas que judiaram dele. Todo tipo de pessoa e de gênero judiou dele nessa história. E agora ele quer a vingança dele e ao longo disso ele vai se meter em várias outras coisas aí. Por exemplo, no próximo episódio vai começar a focar nessa garota, que não tem nada a ver com a vingança dele, como vocês vão notar aí. Então de vez em quando a história diverge um pouco dessa vingança, mas tá sempre de alguma forma voltando pra ela. Inclusive ele até vai simpatizar com essa garota porque ela sofreu um negócio lá e tá querendo se vingar também. E ele simpatiza fácil com pessoas que sofreram coisas parecidas com ele. Como vocês vão ver aí, ele só é muito ruim com quem foi muito ruim com ele no passado. É aquela vingança realmente olho por olho, dente por dente. Quem sempre sonhou em ver isso em anime, um negócio bem mais pesado que a maioria dos animes não arriscaria mostrar, finalmente ganhou um anime desse tipo. E quem também morria de raiva, no caso dessa garota aí de Shield Hero, e ficou meio frustrado com a vingança do protagonista, que foi bem mais levinha e tal, e no fim das contas, praticamente perdoa ela ali, e o autor parece que leva o negócio de forma meio cômica até. No final, até mantém a personagem na história no grupo ali próximo a eles, pra poder fazer mais caca no futuro. É um negócio totalmente sem noção. Então muita gente furiosa com isso vai ter a desforra aí, basicamente. Em Kaifuku, onde o protagonista não perdoa ninguém, ele tem a vingança dele até as últimas consequências. Essa não foi nem de perto a vingança mais pesada que ele vai fazer na história, só é a primeira, então dá aquela chocada. E é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.